Romanos capítulo 14, versos 17 e 18. Romanos 14, 17 e 18. Todos acharam? Amém? Alguém não achou ainda? Romanos 14, versos 17 e 18. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Você pode repetir comigo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida? Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Só até aí. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Nesse contexto de Romanos capítulo 14, né? Romanos ali, os primeiros capítulos, né, de Romanos, nós vemos aí a instrução de Paulo, né, uma carta assim, completamente doutrinária, de ensino, né, fala sobre os princípios ali, todas as doutrinas bíblicas se encontram ali do capítulo 1 ao capítulo 12 de Romanos. Fala sobre pecado, fala sobre salvação, santificação, justificação, entre outras doutrinas. Mas no capítulo 14, o foco muda um pouquinho. E a gente vai ver que estava havendo contendas, estavam vivenciando, né, a igreja naquele contexto estava vivenciando divisões, estava tendo brigas, muitas dúvidas, e o Senhor, né, instrui Paulo, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever essa epístola, orientando a igreja sobre o reino de Deus, ensinando a igreja a não perder tempo, vou contextualizar, não perder tempo com bobeira, com coisa que não leva a nada. Vou dar um exemplo aqui, tá? Só para você entender aí o contexto. Não era o que estava acontecendo lá não, mas é o que acontece às vezes hoje aqui. Se a gente botar hoje aqui, se bobear, a gente vai perder um monte de tempo escolhendo algo que a gente pode estar avançando e às vezes a gente paralisa ali, naquilo ali, perde tempo e acaba se desgastando, pessoas ficando chateadas umas com as outras e não sai do lugar. Um exemplo, a cor do assento. Se a gente for abrir uma votação aqui, quantos querem assento azul? Aí vai levantar meia dúzia, né? Azul, olha o azul ali. 1. Quantos querem amarelo? Verde. Aí como é que a gente escolhe qual cor vai ser o assento, né? Difícil, né? Como é que a gente vai agradar todo mundo? Aí aqueles que escolheram o azul, vamos botar o Jonathan ali. Aí escolheram o bege ou preto. Aí vai ser preto. Ah, o Jonathan queria o azul. Aí o Jonathan, mas o preto não é tão legal, vai ficar assim. Dando um exemplo aqui do que estava acontecendo naquela época. Só que o negócio lá era um pouquinho mais sério, porque envolvia a fé também. Aqui é algo comum, né, do cotidiano, mas lá envolvia a fé. Era questão de cultural, tradição. E a gente vai ver o uso, né, o costume. E a gente vai ver que eles estavam preocupados
com aquelas pessoas que estavam comendo algo que alguns consideravam que era impuro, ou era pecado, ou não era agradável aos olhos de Deus comer ou beber tal comida ou bebida. E isso estava gerando o quê? Contenda entre os irmãos. Tinha irmãos que estavam ficando tristes, chateados, porque estavam sendo vistos de maneira que não agradava a Deus. E Paulo orienta aqui a igreja se atentar com aquilo que é espiritual. A igreja prestar atenção naquilo que glorifica a Deus. Não perder tempo com comida, ou com bebida, ou com aquilo que vai comer, ou o que pode, ou o que não pode. Quando a gente vê lá em Atos, Pedro também é ensinado. Pedro ainda nutria no seu coração um pouquinho daquele costume judaico, de não comer, de se abster de alguns alimentos. E o próprio Senhor, numa visão, quando Pedro está dormindo, ele desce um lençol, cheio de comidas, né, animais ali impuros, e o Senhor manda Pedro comer. E Pedro, mas eu não posso comer aquilo ali porque é impuro. Aí o Senhor fala para ele, não julgue impuro aquilo que eu já purifiquei, Pedro. Jesus estava falando já de reino de Deus. Jesus já estava falando de algo espiritual. Jesus estava abrindo os olhos de Pedro para ele não perder tempo com algo que não vai levar a nada. Mas Jesus queria mostrar para ele algo espiritual. Ali dentro daquele contexto, era para Pedro ir pregar aos gentios. E lá na casa de Cornélio, porque tinha muitos gentios lá que precisavam ouvir a palavra, ouviram a pregação da palavra e muitos se converteram ali. Cornélio fez um culto no lar. Olha que maravilha. Chamou lá os vizinhos, parentes, mas eles eram ímpios. E havia uma resistência do judeu convertido, do cristão, né, do novo convertido ali, judeu convertido ao cristianismo, em ir até essas pessoas. Mas Pedro foi, pregou, e ali houve conversão. E nesse contexto aqui, de Romanos capítulo 14, verso 17, nós vemos aqui uma divisão clara e abrangente de como se deve viver o cristianismo de Cristo. Foi redundante, né? Cristianismo de Cristo, mas foi proposital. Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, ainda mais aqueles que têm acesso à internet, rede social, a gente vê tanto cristianismo vazio de Cristo, né? Longe de Cristo, né, ô Jonathan? Você já viu? Muita heresia, muito oba-oba, muita coisa, muitos sinais, e a gente não vê pregação da palavra, a gente não vê quebrantamento, a gente não vê arrependimento, a gente vê, quando a gente abre a rede social, a gente vê uma multidão em busca de milagres, em busca de cura, de prosperar. Mas como é que vão alcançar esses objetivos sem ouvir a palavra que prospera, que liberta e a palavra que cura? Paulo escreve aqui que o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio do Senhor, é o poder, é a autoridade. Quando a gente ouve falar sobre reino de Deus, lembre-se sempre de soberania de Deus sobre o seu povo. Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, correto? Não foi isso que o Senhor Jesus falou? O meu reino não é deste mundo. E quando a gente pensa em reino,
A gente lembra lá de rei, soldado, palácio, mas esse reino de Jesus aqui, do Senhor, é um reino completamente diferente desse reino o reino humano. O reino do Senhor Jesus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus, ou seja, o controle, o domínio do Senhor, o reino, o seu governo, não está sobre o que eu devo comer, o que eu não devo comer, mas está na justiça, como eu me comporto, como eu vivo diante dos meus irmãos, como eu trato meus irmãos, como eu sou na sociedade, como eu sou no meu trabalho, junto aos meus funcionários, como eu trato a minha família. A justiça de Deus está relacionada a isso aqui. Porque o reino de Deus, o governo de Deus, aqui estabelece, aqui mostra para a gente que há um Senhor sobre as nossas vidas. Existe um Deus que está cuidando de nós, está no controle de tudo que está acontecendo conosco, mesmo quando a gente já perdeu o controle, mesmo quando a gente não acredita, ou nos falta fé, Deus está conosco e quer nos levantar, quer nos pôr de pé, está pronto a nos ajudar. Deus está no controle. Eu sei que é chato, mas fala para o teu irmão aí, ó, Deus está sempre no controle. Fala para ele. Deus não perde o controle, irmãos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mateus capítulo 6, verso 33. Tem gente que sabe de cor, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, o Senhor nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus significa, eu devo submeter a minha vida e tudo que nela há, tudo que consiste em mim, sobre a responsabilidade, ou senhorio, perdão, melhor dizendo, submeter todas as áreas da minha vida ao senhorio de Cristo. E eu te pergunto, e faço uma pergunta para mim também, será que todas as áreas da minha vida está debaixo do senhorio de Cristo? Será que a área sentimental, a minha vida sentimental, eu que estou tomando decisão, ou eu estou convidando, buscando o Senhor para que Ele me ajude, para que Ele me sustente, me dê discernimento, para que Ele mude a minha vida, para que eu mude o meu trato com a minha esposa, cada vez esteja mais disposto ali a amá-la, a honrá-la, a morrer por ela, como diz a palavra de Deus, né? Como Cristo se entregou, né, por sua igreja, assim também o marido se entregar por a sua esposa. Será que eu estou disposto a isso? Será que Cristo já é Senhor do meu casamento? Será que Cristo já tem o senhorio das minhas finanças? Será que eu já apresentei para Ele tudo que eu tenho feito, com aquilo que Ele tem provido, com aquilo que Ele tem me dado? Será que no meu trabalho Ele tem sido o meu Senhor? Ou Ele tem sido o meu Senhor apenas na igreja, no culto? Será que Ele tem sido o meu Senhor quando eu estou na escola? Será que a minha vida na escola ali tem sido debaixo do senhorio de Cristo? E eu tenho dado bom testemunho de servos do Senhor?
Então, quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, está falando sobre um alinhamento. O Evandro até orou aqui por mim, eu estava ligado na oração do Evandro. Um alinhamento entre a vontade do Senhor e a minha vontade. E quando eu busco o Senhor, quando eu busco o reino de Deus, eu estou falando para isso, Senhor, eu quero alinhar a minha vontade, aquilo que eu quero fazer, aonde eu pretendo chegar, com a tua direção para a minha vida. Porque se eu chegar lá onde o Senhor não quer que eu esteja, eu não vou prosperar, não vou ter prazer naquilo. Mas quando a gente está na direção de Deus, quando a gente busca o Senhor para algo, quando a gente busca o Senhor para tomar uma decisão, quando a gente toma a decisão, e quando a gente chega onde a gente quer estar, é muito mais prazeroso, porque a gente sente a confirmação do Senhor. Por isso que quando a palavra nos instrui, o Senhor nos instrui a buscar como prioridade. Deus precisa ter a primazia da nossa vida, não apenas em algumas áreas, mas em tudo, por completo. Deus me quer como um todo, minha mente, meu coração, meus pensamentos, meu sentimento, meu corpo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não se evidencia, ou não podemos distinguir uma pessoa, ou fazer separação, ou tomar até mesmo juízo daquela situação, daquela pessoa, pelo que ela está comendo, pelo que ela está bebendo. E aqui eles estavam vivenciando esse problema. Estava tendo problema ali na igreja, naquela comunidade, naquele momento, contendas, divisões, e Deus não se agradava daquilo não, Deus não estava querendo aquilo não. E o que acontecia? Os judeus, né, eles tinham uma série, né, tem até hoje alguns, né, não comem uma série de produtos alimentares, de animais, né. A gente sabe, os mais comuns aí é carne de porco, né? O judeu não come a carne de porco. Tem algum judeu aqui, não? Que eu ia falar, pô, um carrezinho, meu irmão, aí eu vou escandalizar, né? Se tiver algum judeu, me perdoa. Mas se tiver algum judeu ouvindo aí, mas torresmo, olha o Jonathan aí, só falando, né? Torresmo. Mas o judeu, e naquela época, levava isso muito a sério. Levava tão a sério que até excluía pessoas, né, do meio por causa disso. E algo que eu acho que eu entendo como muito importante e vejo o cuidado de Deus, né, ainda que seja uma coisa tão simples, né, comer, beber, pô, Deus está se preocupando com comida, com bebida? Sim, Ele está se preocupando, é porque Ele quer o quê? Ele quer comunhão, Ele quer que a igreja dele cresça, avance, Ele quer que a gente tenha comunhão, que tenha paz um com os outros. Jamais Deus vai se agradar de divisão, de contenda, de briga, não, irmão triste com o irmão, de mal, de bico com o outro, não. Deus quer o quê? A paz. Deus quer estabelecer a paz. Deus quer que você tenha alegria no Espírito Santo. Eu lembro quando, vou dar um exemplo aqui a gente fala de comida, de bebida, e vou dar um exemplo e você vai entender. Eu lembro, logo no início da minha caminhada, né, ainda bem jovem, 18 anos, 19, eu morava com a minha mãe ainda, e minha mãe gostava de tomar uma gelada, né, como diz no mundo, gostava de uma cervejinha. E assim, no início eu criticava muito, eu pegava no pé dela, sabe, aquele novo convertido, aquele que quer converter por força e por violência, era eu. E ali, cansei de falar que minha mãe ia para o inferno, porque tomava um copo de cerveja. Cansei de falar, isso não é de Deus não, isso daí não é de Deus não, a senhora vai para o inferno, olha isso,
Olha o que eu estava profetizando, sem querer, né? Profetizando não, mas falando, liberando a palavra sobre a vida da minha mãe, mas no que? Na minha ignorância, no meu início, né? Quando eu era novo ainda na fé em Cristo Jesus. E a gente vai aprendendo que a gente precisa amar, cuidar, valorizar. Às vezes uma palavra, às vezes não, com certeza, uma palavra liberada na direção de Deus, ainda que a pessoa esteja fazendo tudo ao contrário, mas você fala, olha, você é uma bênção, você é bênção, Deus te ama, o Senhor te ama, a si mesmo o Senhor te ama. Eu acho que tenho certeza que é mais produtivo, agrada mais a Deus do que eu apontar o dedo e falar, tu vai para o inferno com esse copo de cachaça aí. Deus não nos chamou para isso não. Eu estou trazendo assim um paralelo para hoje, porque às vezes a gente afasta pessoas, entristece pessoas, aonde Deus quer que a gente, pelo nosso testemunho, ou pelas obras da justiça que Ele fez em nós, pelas obras da justiça que há em nós, a gente ganha aquela pessoa, às vezes até sem observar nada que ela está fazendo, mas apenas assim, ó, dando um abraço, trazendo para o culto, independente de como ela está, como ela estiver, mostrar para ela, para aquela pessoa, que ela tem um valor, que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, não foi só pela nossa vida, que entendemos isso antes dela não, foi por ela também, que ela tem um valor, quem a formou, a ama, e espera ansiosamente pelo retorno dela para a presença dele, e nós somos esse instrumento, nós somos essas pessoas que vão trazer vidas para Cristo, não afastar por causa de cultura, por causa de rito, por causa do legalismo, por causa da religiosidade. Temos que ter muito cuidado com isso. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o quê? A aparência, o que está por fora. Deus vê o quê? Deus vê lá dentro, Deus enxerga tudo por completo, é um raio-x, Ele vê tudo. E a gente precisa ter cuidado, ao invés de afastar pessoas, atrair pessoas. A gente tem que atrair pessoas para Cristo. A nossa vida deve atrair pessoas para Cristo, aproximar pessoas de Deus. E a justiça aqui, quando fala, não é comida nem bebida, mas justiça. Justiça aqui quer dizer virtude. Está relacionado à integridade moral. Quando Paulo escreve aqui, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, entendam isso não é o mais importante, o que ele está comendo, se fulano come carne de porco, se o outro não come, se o judeu lava a mão, se o gentio não está lavando a mão, não está se purificando para comer, a observância, esqueçam isso, porque o meu reino não é isso não, o meu reino é justiça, ou seja, integridade. O meu reino é constituído de pessoas íntegras, pessoas que me amam, que pela fé entregaram as suas vidas para mim, e hoje esse reino está dentro delas, e elas andam em integridade, elas andam espalhando virtude, mas boas virtudes, ou seja, integridade, integridade quer dizer inteiro, sincero, um caminhar sincero na presença de Deus, um caminhar completo, inteiro, não parcial, na presença do Senhor. Gálatas, no capítulo 5, verso 1, Paulo também escrevendo, fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto,
permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós fomos libertos, meu irmão, da religiosidade. Nós fomos libertos do jugo, da escravidão, do pecado, aonde se apontava dedo, se acusava, mentia, se caluniava. Não, nós fomos libertos disso. Deus nos transportou para o reino do seu Filho, que é um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz, um reino onde a alegria vem através do Espírito Santo. Viver de maneira adequadamente denominado, ser denominado um ser humano justo, uma pessoa íntegra. A palavra diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens? Não. A todos. A todos. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça do Senhor se manifestou, né, salvando todos aqueles que crerem, dando oportunidade de salvação a todos, né, educando-nos. Olha, o Senhor nos ensina para que a gente renegue o quê? A impiedade, as paixões mundanas, e vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. 1 João, capítulo 3, verso 10, diz assim: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, todo aquele que anda na impiedade, todo aquele que ama o mundo, todo aquele que anda nas paixões mundanas, não procede de Deus. Mas aqueles que procedem de Deus, eles andam de maneira o quê? Íntegra. Andam na prática da justiça, ou seja, naquilo que é correto. Eu lembro que uma vez eu fui com um casal de amigos, eu não era casado ainda, fui com um casal de amigos no Water Planet, quando era lá em Vargem Grande, era aberto ainda, e um rapaz comerciante, ele era dono de padaria aqui na Baixada, e ele comprou algo lá, e ele percebeu que o rapaz deu troco errado para ele. Aí ele olhou assim, aí ele, rapaz, o camarada me deu troco errado, deu muito a mais do que ele tinha dado, acho que confundiu lá. Ele voltou lá, chegou, e eu estava começando a caminhar no Senhor. A gente estava indo, assim, estava indo ao culto. E ele foi lá, olha, você me deu o troco errado, me deu a mais, tal, eu te dei tanto, tal, beleza. Aí ele falou assim, eu sei o que é ter comércio. Isso daí pode fazer muita falta para ele. E assim, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para a vida dele, e eu não quero maldição na minha vida, não. O que é meu, o que é dele, e assim, eu lembro isso, olha, isso fazem mais de 20 anos, eu lembro disso, são coisas que ficam gravadas, ou seja, práticas corretas, de justiça, testemunhando que o Senhor é Deus da vida dele, que realmente Deus mudou a vida dele, porque muitos aí querem vantagem, né? Querem ganhar vantagem, acham que está ganhando. Tem muitos aí dando golpe inseguro, golpe disso, e quando a gente fala, rapaz, tu está achando que está levando vantagem, está dando um golpe no seguro, mas lá na frente a conta chega, aguarde aí, a conta vai chegar, não faça isso não, que nada,
tá bom. A gente avisa, né? A gente orienta. Mas a caminhada do servo do Senhor deve ser em justiça. Jó, diz a palavra, era um homem o quê? Íntegro, um homem reto, temente a Deus, que se desviava o quê? Do mal. Um homem íntegro na época dele, justo, temente a Deus. Assim, o exemplo de Jó é tão bonito de devoção ao Senhor, de vida com Deus, de vida no altar, que a gente vê que ele tinha um cuidado até mesmo com os seus filhos, com a vida espiritual dos filhos, né, Marcos? Olha que importante, olha que coisa linda. Ele chamava seus filhos, diz o texto bíblico, e os santificava, buscava Deus ali sobre a vida dos filhos, e diz a palavra que ele levantava de madrugada e oferecia o quê? Sacrifícios, oferecia holocaustos ali pela vida dos filhos dele, por cada um dos filhos dele, porque ele pensava, pode ter eles pecado. E ele ali intercedia pelos seus filhos. Que bom exemplo de integridade, de justiça. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O reino de Deus é isso daí. É viver dessa maneira, de justiça, em amor, em intercessão pelos filhos, santificação, honrando ao Senhor. É isso que o Senhor quer da gente. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Segundo ponto, e para fechar, eu vou para o terceiro também rapidinho, a paz, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A paz, que paz é essa? Aqui nesse contexto aqui de Romanos 14, Paulo está falando sobre promover paz. O pacificador, bem-aventurados, né? Os pacificadores, né? Aqueles que lutam, que promovem a paz. Porque tem aqueles outros que, né, vê o fogo pegando lá, vai apagar com o quê? Com álcool, né? Taca mais álcool ainda, né? Para apagar o fogo com álcool. Tem gente que consegue fazer isso. Vê o negócio tomando um contorno, né, de proporções aí ruins, consegue botar mais pilha ainda para o negócio, né, descambar. Aonde, na verdade, o Senhor nos orienta na palavra que nós devemos ser o quê? Pacificadores. Pessoas que promovam a paz. Está havendo discórdia, está havendo problema ali surgindo, se tiver, né, se você estiver dentro daquele contexto, também não vai procurar coisa longe, meter no que você não é chamado, que também acaba sobrando, né? Tem gente que busca também, mas dentro do contexto ali familiar, do seu hall de amigos ali, dentro da sala, da escola, não sei, na família, seja um pacificador, promova a paz. Promova a paz, embora haja argumentos para discutirmos. É verdade, eu prefiro evitar o conflito. Ainda que existam argumentos, né, evidências para te proporcionar, né, municiar, para você ir por uma discussão, é melhor promover a paz, evitar o conflito. Ou seja, Deus quer aqui essa paz que o Senhor está falando aqui, do reino de Deus, é justiça, paz, é manter a concordância, a comunhão, evitar discórdias, por fim a conflitos. E havia conflitos naquela época. A gente sabe sobre a comida, com o que beber ou não beber, o que comer, posso ou não posso. Então, Paulo está orientando aqui a que eles busquem a paz. Busquem a paz, busquem essa justiça. Esta paz nos capacita a sermos o quê? Pacificadores, promovendo a reconciliação e a harmonia nos relacionamentos. Eu junto com a Isabel, uns anos atrás, foi um pouco antes da pandemia, a gente tinha um casal conhecido nosso, muito ativo, abençoados, só que estavam vivendo um conflito. O filho dele estava prestes a casar,
e estava tendo um conflito no meio da família, eles dois ali não estavam se entendendo, ele falava, ela já esbravejava, estava tendo problema com o negócio de dinheiro também, e eles buscaram ajuda. Eles falaram com um casal amigo nosso, e esse casal amigo nosso também perguntou a ele se a gente podia ir, e fomos lá. Eu e Isabel, a gente ficou alguns meses acompanhando esse casal, e papo aberto. Nós 6 ali, de frente para o outro ali, pai, pum, não tem nada de rodeio, de é isso, é aquilo, olha só o que a palavra diz, olha, ó, vocês estão certos, vocês acham que estão certos, olha o que a Bíblia diz. E aconselhamento, oração, e graças a Deus, hoje a gente vê o casal assim, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, bondade do Senhor, um casal operoso, servindo a Cristo, fazem parte do corpo diaconal da outra igreja, e graças a Deus uma bênção. Mas o Senhor nos capacita, nós somos promovedores, né, ou pacificadores, nós vamos promover a reconciliação. E para fechar, o último ponto, alegria no Espírito Santo. Que alegria é essa? É uma alegria verdadeira e duradoura, Jonathan. É uma alegria que não está, ou que não depende, né, irmã Célia, de fatores externos, porque às vezes os fatores externos são só bomba, né? Mas essa alegria, ela vem do Espírito, ela está dentro de nós, ela nos permite sorrir, mesmo quando a vontade é chorar. Essa alegria vindo do Espírito Santo é uma alegria que contagia aonde a gente chega. Uma pessoa cheia do Espírito, ela faz a diferença no ambiente aonde ela chega. Se tem problema, se tem divisão, se está faltando paz ali, discórdia, se tem atrito, ela é pacificadora, ela promove a paz, a alegria que está nela, que vem do Espírito Santo, contagia outras pessoas. Você já se deparou com pessoas assim? Pessoas que, quando chegam perto da gente, a gente dá vontade de não largar, né? Não vai embora não, fica mais um pouco, né? Porque são pessoas que realmente têm um relacionamento de intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, são pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da alegria do Senhor. Minha mãe, esses dias estava falando, minha mãe se mudou, né? Mora um pouquinho longe daqui, dentro do Rio mesmo, mas mora num condomínio com quase 400 apartamentos. Um condomínio assim, fechado com quase 400 apartamentos. E passou um tempo, assim, alguns anos, que ela estava meio sem amizade, se sentindo sozinha, a gente estava indo bastante lá para não ficar sozinha, ela vinha. Agora ela arrumou um monte de amiga. É, Jonathan. Mas tem uma que chamou muita atenção dela. É uma senhora que ela vem falando muito sobre essa senhora, e essa senhora é uma serva de Deus, as filhas pastoras, e ela tem, assim, o Senhor tem trabalhado na vida da minha mãe através dessa senhora, porque a minha mãe tem falado dela com muita alegria. Ela é tão diferente, ela é tão humilde, ela é simples. Eu chego na casa dela, quando eu vi uma blusa lá, falei, que blusa linda, ela queria me dar a blusa dela, olha só, aí faz comida, traz para mim, e assim, sabe, está constrangendo minha mãe. O Espírito Santo, através daquela mulher, eu tenho certeza, está trabalhando na vida da minha mãe, porque não tem nada de bom em nós, irmãos, nada de bom, se não for o Senhor na nossa vida. Se não formos cheios do Senhor, se não for o Senhor em nós, nada vai atrair as pessoas, pelo contrário, vai afastar. A gente vai ficar ranzinzo, chato, crítico, mas quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente está no Senhor, quando a gente entende o que é reino de Deus, o nosso olhar começa a mudar. E que o Senhor continue abençoando a sua vida. Valorize esse reino que está dentro de você. Esse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que
o Senhor, né, possa abençoá-los. Quero convidar o Ministério de Louvor, possa estar louvando, e depois nós vamos estar orando. Vou estar passando para a dirigente, que vai estar conduzindo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, irmã Célia, corpo diaconal, obrigado pelo carinho e pelo convite.